Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa sexta-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 9 do Evangelho de São Mateus, dos versículos de 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Amados e amadas de Deus, estamos lendo o capítulo 9 do Evangelho de São Mateus. Jesus vai exercendo diversas atividades e agora Jesus ainda em movimento. Jesus vê um homem chamado Mateus. E onde está Mateus? Sentado na coletoria de impostos. Mateus, amados e amadas de Deus, é um homem que cobra impostos para o Império Romano. Era um homem que era odiado pela sociedade judaica, era visto como um pecador público. E Jesus encontra Mateus onde ele está. Está sentado na coletoria de impostos. E o que faz Jesus diante de Mateus? O convida, o chama para segui-lo. Segue-me. E diz o texto do Evangelho: ele se levantou e seguiu a Jesus. Amados e amadas de Deus, se levantar é um ato de prontidão. Quer dizer, ele se levanta, ele vai atrás de Jesus, ele se torna discípulo de Jesus. Temos diante de nós aqui um homem que era cobrador de impostos e agora se torna discípulo de Jesus. Mediante o encontro com Jesus, mediante o chamado de Jesus, ele se levanta, ele se torna discípulo de Jesus. E onde estará Jesus depois de ter chamado Mateus? Na casa de Mateus. Diz o texto do Evangelho: enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Jesus está na casa de Mateus. Jesus está com os amigos de Mateus. Os amigos de Mateus que são cobradores de impostos, pecadores, gente que diante da sociedade judaica era vista como gente de má fé, era visto como gente pecadora, era vista como gente de má conduta. E Jesus está à mesa na casa de Mateus. Jesus está com os amigos de Mateus que eram cobradores de impostos e pecadores. E qual é a atitude dos fariseus? Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Amados e amadas de Deus, Jesus é questionado, mas não propriamente ele, porque a pergunta dos fariseus é dirigida aos discípulos. Por que Jesus se senta à mesa com os cobradores de impostos e pecadores? Sabemos que a mesa para a cultura judaica implica comunhão de vida. Sentar-se à mesa implica comunhão de vida. Se senta à mesa com quem se tem amizade, com quem se tem proximidade, porque a mesa significa comunhão de vida. E Jesus está sentado à mesa com Mateus, com os cobradores de impostos, com pecadores, e por isso é questionado. E é interessante a resposta de Jesus. Diz o texto do Evangelho: Jesus ouviu a pergunta e respondeu. O questionamento é dirigido aos discípulos, mas Jesus responde, ouve a pergunta e responde. Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Amados e amadas de Deus, a resposta de Jesus mostra exatamente isso. Ele veio para os pecadores, e quando ele chama os pecadores, ele está exercendo a sua missão. Ele está
aproximando os pecadores do reino. Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Quer dizer, é quem está doente que precisa de médico. E Jesus veio exatamente para quem está doente. Jesus veio exatamente para os pecadores. Ele quer aproximar os pecadores de Deus. Nele, os pecadores são chamados a sentar-se à mesa do reino de Deus. Nele, os pecadores são chamados à mudança de vida. Nele, os pecadores são chamados a uma decisão diante do reino de Deus. É o que faz Mateus. Jesus veio exatamente para chamar aqueles que estavam doentes, aqueles que estavam longe de Deus, os pecadores. Jesus veio para chamá-los, para colocá-los na dinâmica do reino. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Misericórdia é aquilo que Deus nos dá, sacrifício é aquilo que nós damos a Deus. Aqui, amados e amadas de Deus, é o convite a acolhermos o reino de Deus como dom, acolhermos Deus como dom, e acolhendo Deus como dom, a nossa vida vai sendo transformada, a nossa vida vai sendo mudada, porque a nossa vida vai se colocando na dinâmica de Deus, porque Deus é um Pai misericordioso. Amados e amadas de Deus, que a vocação de Mateus, aqui que o chamado de Mateus toque também a vida de cada um de nós. Mateus é chamado, Mateus se levanta, Mateus se coloca atrás de Jesus. Também nós fomos chamados a seguirmos Jesus e seguimos Jesus, cada um no seu estado de vida. Somos discípulos e discípulas de Jesus. Como discípulos e discípulas de Jesus, devemos cada vez mais nos abrirmos ao amor misericordioso de Deus e sermos presença desse amor misericordioso de Deus na vida de tantas e tantas pessoas que necessitam. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.